parabéns pra você que mora em São Paulo. A gente esteve lá para o evento da Seda, para apresentar o evento da Seda, para conhecer os inscritos pessoalmente. Foi o evento da Seda XP, não foi, amor? Isso. E ficamos 4 dias em São Paulo. A gente saiu aqui de Porto, foi para Lisboa, depois de Lisboa para Madrid, depois de Madrid a gente chegou em São Paulo, ficamos 4 dias. Depois voltamos para cá, não fomos em nossa casa. E o que a gente viu em São Paulo é tenso. É muito alarmante e eu fiquei muito na dúvida também, assim, se foi só porque é São Paulo, porque pra mim São Paulo é praticamente a capital do Brasil atualmente. Porque, tipo, tem Brasília, lógico que é a capital, eu sei, tá? Mas é onde tudo acontece. Tudo economicamente acontece em São Paulo. É tanto que a gente, toda vez que vai no Brasil, a gente precisa ir lá. A gente estava aqui em Portugal, precisou ir lá, porque as coisas acontecem lá. A maioria dos inscritos aqui do canal estão em São Paulo também. E precisamos ficar 4 dias lá e vimos assim, para você que quer mudar do Brasil para cá e mora em São Paulo, você vai ter um baque enorme. Por quê? Primeiro ponto, amor. Segurança. Segurança. Gente, eu me senti muito insegura ali em São Paulo. Não sei, a gente até falou no outro vídeo, que eu não sei também se é porque, querendo ou não, aqui na Europa a gente dá uma baixada na guarda, né? Eu acho que eu abaixei um pouco a minha guarda, assim. Não que eu não fique atenta e que não tenha violência nos lugares onde a gente já passou. Mas fazia tempo que eu não me sentia tão angustiada, assim, enquanto mulher, de ficar, assim, olhando, atenta, com medo de roubar. Não só enquanto mulher também, mas até a gente saindo na rua. Sim, né? muito. Tipo, a gente fica com medo de alguém roubar o celular ou alguma coisa. Porque assim, como a gente falou, quando a gente vem morar aqui na Europa, a gente baixa a guarda. No sentido de, você vai na rua com o celular na mão, tranquilo. Vocês veem a gente gravando stories aqui direto A gente grava rua, vídeo na eu saio rua, só. faz vlog. Em São Paulo eu postava um stories, aí eu recebia várias mensagens. Rafa, cuidado, porque tu não pode ficar aí com o celular. Um dia antes que a gente chegou lá, o pessoal que tava com a gente falou assim, roubaram o celular de fulano ali na frente. Então não sai com o celular lá na frente. Então esse sentimento é muito ruim. Isso, e também, por exemplo, muito morador de rua, que já é outro ponto que, assim, você vai ver morador de rua. Na Irlanda tem bastante homeless. Tem bastante homeless. Aqui em Portugal também. Né? Tem, mas você não vê tanto como lá em São Paulo. Você vê gente, centenas de pessoas na rua em situações sobre-humanas, né? É muito surreal e dá uma angústia, assim, porque você fica, poxa, é o nosso país. Eu sou apaixonada pelo Brasil, sério, assim. Eu saí do Brasil, eu sei que vai ter aquele comentário, vocês estão aí, porque vocês estão falando que não sei o quê. Vão achar que a gente tá falando mal, não é uma questão de falar mal, mas é nesse sentido de que a realidade ali tá difícil e que talvez realmente seja uma alternativa bacana ir pra outro país, porque volta e meia agora tem algumas pessoas comentando, né, amor? Sim. Nos vídeos aqui de Portugal, falando, vocês estão vendendo a ideia de Portugal. A gente não tá vendendo nada. A gente tá falando... A gente fala o que funcionou pra gente a nossa e aceita quem quiser. Eu não tô te obrigando a sair do Brasil e vir pra cá. Mas só que se você assiste o canal aqui, se você tá nesse vídeo aqui agora, é porque você quer sair do Brasil e ir pra outro país. Então a gente tá aqui pra passar essas informações. E a gente gosta de mostrar a realidade daqui. Então quando a gente fala mal dos problemas aqui, porque a gente tem vários vídeos falando da realidade daqui também. Que inclusive também são criticados. Que A gente é criticado dos dois lados. Mas enfim, a gente vai continuar trazendo esse conteúdo. Mas eu acho assim, pra você que mora em São Paulo especificamente, porque assim, São Paulo, como a gente falou, é a capital do mundo e é uma das maiores metrópoles. Do mundo não, calma, do Brasil. Mas é uma das maiores cidades do mundo em número de pessoas, né? Então, é uma cidade assim que parece aquelas cidades de filme que deu tudo errado e mora gente assim em situações absurdas. A gente viu muita gente usando droga assim no meio da rua, na frente de todo mundo. A polícia tava aqui e o pessoal usando droga aqui. E eu fiquei muito chocada. Eu fiquei parecendo realmente uma menina de interior. Feira de Santana, a cidade de onde a gente veio na Bahia, é a segunda maior cidade da Bahia. E ela é uma cidade grande, não é uma cidade de interior muito pequena, porque tem esses interiores ali, né? Essas cidades de interior em São Paulo, do estado de São Paulo, que são realmente bem pequenas. Feira de Santana não é uma cidade pequenininha. Tem muito problema também. A gente também ficou muito assustado com ali Feira e Salvador, porque Feira e Salvador são 2 horas de ônibus ou de carro. Mas São Paulo parece que tudo, por ser maior, lógico, por ter mais pessoas, é tudo muito mais alarmante. Eu ficava andando, tipo, por exemplo, dessa vez, a gente escolheu não pegar transporte público em São Paulo. Primeiro porque Rafa tem um iPhone, que é o nosso material de trabalho, né? Esse vídeo que você tá vendo aí do outro lado é do iPhone de Rafa. Então, tipo, a gente não pode perder não nosso podia iPhone. correr risco nenhum, tipo, de roubar e minha conta bancária tá aí e tal. Então a gente ficava com esse medo. A gente entrava no Uber, só pra você ter noção, o Uber falou assim pra gente, fecha a janela do carro, porque a gente tá passando por uma área aqui que eles roubam muito dentro do carro. Então você passava na área, tinha que subir o vidro pra ninguém meter a mão dentro do carro. Na verdade, ela tava com o vidro fechado o tempo todo, né? Isso assim, pra gente que mora no Brasil, a gente acostuma com isso. Mas depois que a gente vem pra cá, é outra realidade.
E a gente demora pra se acostumar quando a gente chega aqui, que tem mais paz, né? Tipo, você tem mais qualidade de vida quando você chega aqui, principalmente em relação à segurança. Mas depois que você se acostuma aqui e você vai pro Brasil, você também toma um choque. E é esse o ponto do vídeo. O choque que você toma, porque vocês vão falar assim, todo lugar é assim. E a gente tem essa ideia, né, de que todo lugar do Brasil é assim, mas eu falo em cidades maiores, né? Tipo, as capitais dos estados geralmente são mais violentas, mais inseguras e tem esse caos todo. Só que aí a gente é da Bahia. Bahia também, gente, nossa cidade é um caos. Só que como a gente tá aqui há 3 anos, a gente meio que esquece um pouco de tudo que tá acontecendo no Brasil. A gente meio que, tipo assim, fala, não, a gente lembra muito da parte boa do Brasil, que tem muitas e a gente é apaixonado. Só que quando estamos do lado de cá, por exemplo, a gente acompanha as notícias, mas não é no mesmo ritmo que o povo brasileiro. Né? Por quê? A gente não acompanha, não assiste jornal. A gente, por exemplo, a gente não assiste televisão, nem aqui em Portugal, na Irlanda, a gente também não assiste televisão, então a gente não acompanha muito as notícias. Nem de onde a gente tá. A gente procura notícias muito específicas. Então, por exemplo, a gente tá fazendo um canal aqui pra vocês, então a gente busca notícias de como você pode vir pra cá, como é que funciona a imigração, como é que funciona um pouquinho a violência em cada lugar que a gente tá, porque a gente gosta de ficar comparando, medindo o custo de vida. Mas a gente não fica ali antenado nas notícias diárias. Então, quando a gente chegou lá no hotel, não foi amor. A gente ligou a televisão e foi assistir o Fantástico. Eu já tinha muito tempo, acho que anos já sem assistir Fantástico. E a gente só vê miséria, gente. Então, ligou o jornal, é só pra ver miséria. Né? E vendo isso, me deu aquela sensação, poxa, será que um dia eu vou querer voltar a morar no Brasil? Porque eu, particularmente, é como nós vemos, eita, deu uma travada. Nós vem, porque eu tô falando errado, amor. A gente vem aqui produzindo esse conteúdo, nós botamos muito esforço no trabalho que a gente faz e pensamos muito, em um dia, quando a gente parar, porque a vida de nômade é um estilo de vida, que estamos como nômades, explicamos isso muito aí no decorrer dos vídeos, e em algum momento a gente vai querer parar, construir uma casa ali com o nosso jeitinho e tudo mais. E o Brasil, eu não descarto a possibilidade 100% de morar no Brasil. Não tá no nosso plano, dentro do período de 5 anos, não vejo a gente morando no Brasil. Mas eu não posso dizer que eu nunca mais vou morar no Brasil. Porque o Brasil é a nossa casa. E aí, nessas horas, eu fico pensando, poxa, será que eu quero voltar a morar no Brasil? Porque, por exemplo, a minha cidade, Feira de Santana, é uma cidade menor, mas que também é muito violenta. Aí eu e Rafa ficar comentando, não, a gente mora num condomínio, a gente vai estar rico, mora num condomínio, daqui a 5, 10 anos, mora num condomínio e tal. Mas e aí, quando você sai no meio da rua? Porque até quem é rico em São Paulo não vê as coisas como a população ali trabalhadora vai ver, né? De transporte público, de correria e tudo mais. Não vai ver nessa proporção, até porque São Paulo também é muito grande, né? Muito gigante. É muito grande, e a gente tava até conversando com o Uber e ele falou, não, tal zona é a zona melhor, Zona Sul, né? Zona Sul. Zona Sul e tal. Lógico que tem regiões que vão ser melhores para viver. Mas não é 100% ainda. Você não tem aquela qualidade de vida. Por exemplo, e se você quiser ir pro outro lado? Eu quero ir pro outro lado. Eu quero ir pra Gaia ali, que fica aqui pertinho de Porto. Eu vou tranquilão. Se eu quiser ir andando, eu vou. Se eu quiser ir filmando, eu vou. Lógico que acontecem coisas aqui, furtos e tal, mas é completamente diferente do que a gente viu no Brasil agora, quando a gente foi. Tanto na Bahia quanto em São Paulo. São Paulo é mais caótico, porque tem, sei lá, quantas milhões de habitantes tem em São Paulo. E aí a gente ficou assustado e entendendo também esse sentimento quando a galera fala, né, comenta aqui no vídeo, não dá pra viver mais no Brasil. Gente, esse vídeo aqui, ele não é um vídeo pra falar, a única solução é você morar fora. Até porque a gente vai até fazer um vídeo falando sobre isso, né? Porque eu também acho que morar fora não é a solução pra todo mundo. Tem casas e casas. Se você acompanha aqui o nosso canal, provavelmente é porque você tá procurando morar fora, né, amor? Sim. Mas talvez não se encaixe pro seu perfil. E tá tudo bem. Só que é meio pra trazer essa reflexão e essa angústia, assim, que o povo brasileiro vem vivendo em estar em seu próprio país, na sua própria cidade. São Paulo tem muita gente ali. E você não se sentir seguro. E aí é o jeito que a gente normaliza essa sensação de insegurança. De uma mulher não poder pegar um Uber porque, tipo assim, pega um Uber sozinha, tem que mandar a localização e tal. Isso é normal no dia a dia. Eu vivia isso em Feira de Santana. Eu já fui assaltada no caminho da faculdade. Eu indo pra faculdade. E a gente vai contar esse caso assim, eu fui assaltada ali no caminho da faculdade. Vão falar, poxa, aconteceu isso. Não sei quem foi abusado sexualmente. Poxa, aconteceu isso. Mas a gente não toma mais nenhum susto. Eu tava até falando isso na terapia, amor, que essa sensação, né? Porque me deu muito gatilho as coisas ali na televisão e tal. E aí, na Irlanda, a gente morou 2 anos e pouco. Não quer dizer que não aconteça casos de violência na Irlanda.
Só que na nossa cidade, todo dia tinha um caso de homicídio, né? Todo dia. Quase todo dia tinha um caso de homicídio. E, assim, na Irlanda, quando teve, tu lembra que teve, eu acho que em 2 anos teve uns 2 ou 3, e é uma comoção que toda a cidade de Dublin sabia. Sai em todos os jornais, todo mundo fica comentando. Comentando com espanto, né? Exatamente. E outra coisa muito importante é você se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito. Clicar nesse botão de gostei para continuar acompanhando todas essas informações que a gente vem mostrando aqui da Europa, para o pessoal não só da Europa, a gente também pretende ir para o Canadá, Estados Unidos, enfim. Então, para receber essas informações, esse conteúdo sobre como sair do Brasil, se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Já tá terminando o vídeo? E uma outra coisa, não, ainda não. E uma outra coisa é que a gente sentiu lá um baque em relação ao preço das coisas. Se você sai daqui da Europa e vai para lá, você não sente muito porque você tá trocando euro por real. Então, por exemplo, a gente ia tomar um café, a gente gastava 10 euros, 50 reais. Mas para uma pessoa que está no Brasil e vive de 2.000 reais por mês. A minha mãe, por exemplo, ela vive de 1.000 reais por mês. Não tá vivendo, ela tá sobrevivendo. Tá sobrevivendo. Quem tá vivendo com salário mínimo no Brasil não tá vivendo. Exatamente. Tá sobrevivendo. É tanto que às vezes eu tento mandar um dinheiro para ela, ainda mais para a mãe, porque a mãe mora só, faz tudo sozinha. Mas mesmo assim, é impossível você viver de 2.000 reais, por exemplo, em São Paulo, ou na capital, Salvador, eu acho que também. Salvador porque você paga um aluguel caro, você vai morar num lugar ruim, e tudo é caro. Tudo é caro. Tudo é caro. E o ponto desse vídeo é, tipo, essa reflexão mesmo do quanto a gente se acostumou e se, tipo, normalizou. Eu sei que não tá, tipo, nas nossas mãos. Eu e Rafa não vai mudar sozinho uma realidade ali, né? E, por exemplo, os paulistas não vão mudar sozinho o que tá rolando ali. Envolve muita coisa por trás disso. Mas que a gente não se acostume com isso, né, velho? Tipo, eu fico pensando... Se eu morar em tal lugar, eu acho que eu vou ser aquela pessoa chata e eu não gosto de reclamar. Tipo assim, eu e Rafa, lógico que a gente reclama, né? A gente não é perfeita, a vida não é perfeita. Mas eu não gosto de estar num lugar em que me incita a ficar reclamando o tempo todo. Isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. E eu acho que eu voltando a morar no Brasil, em algum momento, se voltar, porque realmente a cada dia essa ideia vai ficando mais distante, eu quero ter condições financeiras de ir no Brasil uma vez no ano. E aí morar aqui, aí eu acho que seria massa. E a gente até pensa, fica meio paradoxo assim, por exemplo, daqui a alguns anos a gente vai ter grana para comprar um apartamento. Mas se eu for comprar um apartamento aqui, a gente estava pensando nisso essa semana, não foi? Por exemplo, um apartamento aqui em Porto é 150 mil euros. 150 mil euros no Brasil, na minha cidade, eu construo quase uma mansão. Só que na minha cidade eu não tenho a mesma segurança, nem o direito de poder ir e vir tranquilo que eu tenho aqui. E eu fico pensando em criar filhos. Tipo, eu e Rafa quer ter filho. Daqui a 5, 6 anos, 7, já tô botando um bolinhazinho, que você é um bolinha, aí vai ser um bolinhazinho. E aqui eu vejo, tipo, os pais andando com o filho, brincando no parque, no meio da rua e tal. Coisa que na minha cidade, tô falando da minha cidade, porque eu falava antes Brasil, Rafa tá falando do Brasil todo. Porque eu sei que tem cidades no sul, por exemplo, né? Acho que Florianópolis e tal, que tem uma segurança maior, uma qualidade de vida melhor. Então a gente também não tá generalizando, porque a gente não foi no Brasil todo ainda. Queremos muito fazer uma tripzona ali no Nordeste. Mas eu fico pensando, pô, eu em feira, eu vou pagar uma escola caríssima pra um filho estudar. Não vou conseguir, tipo assim, o lazer de uma criança em feira. Ir pro shopping. Ou no máximo ir pra Salvador pra ir na praia. Você não vai, tipo... Aqui, é engraçado que quando eu e Rafa foi na praia, por exemplo, na Irlanda, aí a gente deixou as coisas e foi pra praia. As coisas ficaram lá, na areia. Você deixa as coisas na areia, vai pra água e tá tranquilo. Ninguém pega. Aqui em Portugal ainda muito mais que na Irlanda, que é muito seguro, gente, aqui em Portugal. Tem cidade, uma cidade que a gente morou, a gente quase não viu polícia lá em Albufeira. Então você deixa suas coisas ali, vai tomar seu banho de praia, volta, ninguém mexe. E assim, na minha segunda semana da última vez que a gente foi no Brasil, eu fui na piscina com os amigos, no condomínio, tentaram roubar meu celular. Então, tipo assim... Na cara de pau. Na cara de pau tentaram roubar meu celular. Eu só consegui achar porque o meu relógio é conectado com o meu celular, então como tudo é conectado, você consegue ligar o GPS e encontrar. E isso foi só na segunda semana. Na última semana de eu vir embora pra cá, rolou um homicídio bem na esquina da minha casa, porque o bairro que eu moro também, ele não é muito seguro, né? E, gente, é um dos mais perigosos de feira. É impressionante como a gente se acostuma com isso. Na época que eu morava lá, eu era super acostumado, eu trabalhei num jornal e eu via sempre isso, eu tava sempre em contato com a polícia, às vezes eu até ia nos locais, e você se acostuma com isso, depois quando você vem pra cá, que você fica, sei lá, você aprende a ter qualidade de vida e você volta e você sente o baque. E se você pensa muito nisso, eu quero aprender inglês, por exemplo, eu vou pra Irlanda e vou voltar pro Brasil.
se prepare pro baque. Acho que até se você ficar 8 meses, você vai se sentir meio... Porque meio acho fora, né? Acho que 3 meses num lugar é o suficiente pra você já se acostumar com o ritmo ali. Agora imagine um ano inteiro. Um ano. Eu e Rafa tem 3 anos morando fora. Exatamente. Um ano, gente, quando você vai morar fora, acontece muita coisa. Porque você passa por muitos perrengues, você passa por situações complicadas, você tá se habituando a um novo estilo de vida, mas depois que você acostuma... Você acostumou. Então você volta pra casa, por exemplo, quando a gente estava morando na Irlanda, a temperatura estava muito fria, que ficava quente. Eu com 20 graus, 21 graus, peguei uma insolação. Então, tipo, eu nasci num lugar em que 40 graus é normal durante o dia a dia. 35, 40 graus. Mas o seu corpo acostuma. Aí muitas pessoas que voltam tomam um baque e ficam desesperadas querendo voltar. Muitas pessoas que moraram aqui tiveram experiência. Porque ela fala, poxa, eu tava lá, ela tinha mais oportunidade de trabalho. Lá mesmo eu passava por perrengue, mas só que se eu me dedicasse, como eu tô me dedicando aqui no Brasil, me dedicasse lá, minha vida ia crescer 10 anos à frente daqui do Brasil. Então a gente pesa muito, a gente pensa muito se um dia a gente precisasse voltar. E não passa na minha cabeça voltar pro Brasil. Só pra visitar mesmo, minha família tá lá e tal. Mas foi complicado. Porque pra mim, eu fico pensando muito assim, o momento de ter um filho. Porque eu sou filha única, aí vai ser o único neto. Aí são essas coisinhas assim que pesam, sabe? Tipo assim, a mãe de Rafa, tamanho, o netinho dela. Então, tipo assim, essas coisinhas que pesam, que fazem pensar, mas 90% das coisas, no geral, quando a gente analisa assim, fazem com que a gente fique por aqui. Porque, por exemplo, veio um grupo de amigas que a gente conheceu lá no Algarve, elas dormiram aqui em casa e a gente foi pro karaokê. Eu e mais 3 meninas. Em nenhum momento eu te mandei, tipo, a localização do Bolt. Ou do Bolt, porque é tipo o Uber daqui, né? Que tem Uber e Bolt. São 2 aplicativos, um concorrente do outro. A gente pegou o Bolt, a gente chegou em casa, ia dar 2 horas da manhã. Eu não fiquei te mandando, amor, tô saindo daqui. Amor, vou pegar o carro. Se fosse em feira, em Salvador, em São Paulo, eu ia mandar, com certeza. Porque eu ia falar, amor, fica acompanhando aí. Porque aqui, por exemplo, uma coisa que eu falei lá em São Paulo, que quando a Rafa assistiu o jogo do Palmeiras, eu preferi ir pro shopping, porque eu não tava sozinha, não me sentia segura em sair em São Paulo sozinha, porque eu sou meio lerda. Aí eu falei, não vou sair aqui. E eu não conheço os caminhos, né? Na minha cidade, por exemplo, se eu ver que o cara tá desviando o caminho, eu vou saber. Lá em São Paulo, não. Aqui em Porto, por exemplo, que eu tô agora, eu também não sei os caminhos, mas eu não fico preocupada de que o motorista vai desviar o caminho. E a gente sabe que isso no Brasil acontece. Já vi casos, tipo, do cara só tá lá dentro do carro pra poder drogar a menina. E sabe? Então, tipo assim, é muito surreal, muito surreal. Então, eu não moraria em São Paulo, a não ser que fosse pra um trabalho, pra eu ter que ficar só meses. Pra ser muito rico. Nem muito rico eu moraria em São Paulo. Porque quem mora em São Paulo, gente, não tem qualidade de vida. Se você tem dinheiro e mora em São Paulo, você mora num puta prédio legal e tal, você não tem qualidade de vida. Porque se você tiver realmente qualidade de vida, você vai poder explorar a cidade, em locais na cidade que em São Paulo você não iria, porque às vezes tem locais que você só entra se você conhecer o dono da boca, enfim. Eu não moraria em São Paulo, mesmo com dinheiro. Passaria meses, porque realmente é onde tudo acontece, mas a sensação que a gente teve lá em São Paulo, assim, foi meio complicada. Né, amor? Eu acho que é isso. E deixa aqui nos comentários se você é de São Paulo, do interior ou da cidade de São Paulo, qual a sensação que você tem quando vai pra São Paulo. Se você também é de outras grandes capitais do Brasil, a gente ou até fora do Brasil também. Né? Ou até fora do Brasil, né? Tem muita gente, eu vi que no outro vídeo teve uma galera falando, eu sou de São Paulo, tô morando em Santa Catarina. Sou de São Paulo, tô morando em outro lugar. Então, compartilha aqui com a gente, que vai ser bem interessante trocar essa ideia. E espero que todo mundo tenha a oportunidade de, em algum momento, sair do Brasil, se essa for a sua vontade. E se essa é a sua vontade mesmo, continua acompanhando as informações que a gente vem postando aqui. Assiste a esse vídeo que tá aparecendo aqui nesse rostinho lindo. Assista esse vídeo aqui que tá aparecendo no meu rostinho lindo também. E se inscreve no canal clicando aqui nessa bolinha do meio. Beijo, se vai embora!